A Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é crescimento e investimento público. E o nosso convidado é o professor e economista José Luiz Oreiro, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, vamos entrar agora no outro lado da questão, ou seja, como melhorar a capacidade de investimento no Brasil, a começar pelo investimento público, ou seja, o papel dos bancos públicos é um tema central na agenda política econômica hoje. Mesmo assim, mesmo que nós tenhamos um dos maiores bancos de fomento do mundo, que tem ajudado a salvar muitas empresas brasileiras da falência, e teve até um aumento de desembolso, ainda assim, as insuficiências estão claras. Por quê? Então, eu acho que tem aí dois problemas, tá? O primeiro problema é o seguinte, não há taxa de juros baixa é a condição necessária, mas não é suficiente para o investimento, tá? Com o câmbio apreciado, como a gente teve até o início deste ano, boa parte dos projetos de investimento industriais não eram rentáveis. Então, isso fazia com que não houvesse apetite por parte dos industriais para a realização de novos investimentos. Agora, um segundo ponto, que eu acho que é relevante ser chamado a atenção, que é o seguinte, o BNDES, embora faça um volume bastante grande de desembolsos, me parece que ele não tem critérios de auferição do retorno desses desembolsos que ele faz. Me explico melhor. É claro que os empréstimos do BNDES são subsidiados. Quer dizer, você toma o empréstimo a TJLP, né, enquanto que o governo brasileiro, por exemplo, toma dinheiro emprestado a Selic. A TJLP é mais baixo que a Selic, então é evidente que quem toma dinheiro emprestado no BNDES está tomando dinheiro subsidiado, que é dinheiro de todos os contribuintes. Bom, se é dinheiro subsidiado, deveria haver, por parte do BNDES, uma maior exigência de contrapartidas, né? Contrapartidas que incentivassem o aumento de produtividade. Então, eu acho que seria fundamental que o BNDES exigisse metas de exportação por parte dos tomadores de empréstimo do BNDES. Então, do seguinte tipo, bom, para que o BNDES financie tal projeto de investimento, é necessário que esse projeto de investimento ele gere uma determinada receita de exportação, ou então que a empresa que está tomando esse empréstimo, ela se comprometa a ganhar market share, a ganhar participação de mercado no mercado internacional. Porque isso é fundamental para a economia brasileira. A economia brasileira, de fato, ela precisa se abrir mais ao comércio internacional, mas se abrir de uma maneira inteligente. Quer dizer, não se trata, como alguns economistas liberais defendem, de simplesmente fazer uma redução unilateral das alíquotas de importação. Se você fizer isso hoje, nas condições que a economia brasileira está, você quebra o resto da indústria. Destrói. Você destrói o resto da indústria. Tá? O que você tem que fazer é incentivar as indústrias brasileiras a se projetar no mercado internacional. Mas quais são os mecanismos para que isso aconteça? Um deles é o próprio BNDES. Você atrelar os empréstimos a juros subsidiados a metas de aumento de market share no mercado internacional. E por que esses critérios não são estabelecidos como o senhor, de forma tão singela, está aqui apresentando? Veja bem, essa ideia não é minha. A Coreia fez isso. Dificuldade política? Eu imagino que sim. Por quê? Aí é difícil, eu não vou entrar em questões de gestão do BNDES, eu prefiro me... Não, porque poderia ser algum tipo de, digamos, opção em razão de dificuldades, obstáculos, para não contrariar determinadas orientações estratégicas, mas... eu acho o debate econômico está aberto. Não, o debate econômico está aberto. Eu acho que houve um pouco a inércia da crise de 2008, 2009. Quer dizer, naquele momento o BNDES tinha que realmente fazer, né, uma política de fornecer funding para as empresas brasileiras, porque esse funding não estava disponível no mercado internacional e nem no mercado doméstico. Então o BNDES entrou atendendo esse tipo de demanda, que era justo e foi muito bem feito, e ainda bem que o fez, porque senão nós teríamos tido uma crise grande. Mas aí o problema é que você passou do ponto, tá? Ou seja, em algum momento você tinha que desmontar esses mecanismos, né, e começar a ter uma orientação mais seletiva dos empréstimos. E isso, infelizmente, não aconteceu.
Tá? E aí o problema é que isso está gerando um debate, que é um debate ruim, que como houve uma deterioração grande das contas públicas, existem propostas que para você melhorar a situação fiscal do governo, que diz o seguinte, não, nós podemos fazer um ajuste fiscal fazendo com que a TJLP converja para a Selic. Né? Bom, isso do meu ponto de vista, é um grande erro. Quer dizer, a Selic é uma taxa de juros de curto prazo que está completamente fora dos padrões internacionais. Então, muito acima. Muito acima dos padrões internacionais. Então, não é que você tem que fazer a TJLP convergir para a Selic. O que você tem que fazer é o contrário, é a Selic convergir para a TJLP, o que demanda uma série de mudanças estruturais na economia brasileira. Então, o que eu faria, se pudesse assessorar o próximo ministro da Fazenda, seria o seguinte, olha, limite os empréstimos do BNDES, mantenha a TJLP aonde ela está, mas faça critérios seletivos mais fortes para concessão de crédito, ou seja, limite a concessão de crédito do BNDES àqueles projetos de investimento que realmente estão atrelados à exportação, a metas de exportação ou a metas de obtenção de market share no mercado internacional. Vamos tentar aqui vislumbrar alguma outra possibilidade que aparentemente não está ainda definida, mas o governo vem alertando, sinalizando e propondo até uma possibilidade de mudança dos critérios na formação do superávit primário. Suponhamos que isso se realize da forma em que permita, digamos, um maior estoque de recursos nas mãos do governo. Isso poderia se transformar, de alguma maneira, em fortalecimento do investimento público? Olha, a gente tem que ter um certo cuidado quando analisa essa questão por dois motivos. Primeiro, que você tem mecanismos hoje dentro do Estado brasileiro, que não são de agora, mas são de muito tempo, que fazem com que o gestor público tenha muito receio de fazer investimentos. São mecanismos de controle do tipo, se você faz alguma coisinha que está um pouquinho fora do que o TCU diz que é o correto, o gestor público vai ficar com a vida dele encrencada por um bom tempo. Então, você tem que rever esses critérios, né? Porque senão o incentivo que você pode pôr muito dinheiro nas mãos do gestor público e ele vai sentar em cima desse dinheiro e não vai fazer nada. Por quê? Porque ele tem medo de levar um processo que ele vai ter que arcar com as custas judiciais desse processo e que vai encrencar a vida dele para o resto da vida. Mas digamos que haja uma alteração legal. Bom, havendo essa alteração legal... A sustentação do parlamento. Havendo essa alteração legal, que tem que ser bem pensada, não é uma... Quer dizer, você tem que manter os mecanismos de controle que impeçam corrupção. Mas do jeito que está hoje, você não impede a corrupção e impede que bons projetos sejam tocados, porque ninguém quer correr o risco. Tá? Bom, mas o que eu acho que deveria ser feito nas contas fiscais brasileiras é a separação de dois orçamentos. O orçamento corrente do orçamento de capital. Tá? Então, o orçamento corrente que são as despesas correntes do governo. Então, tem pagamento de funcionários públicos, pagamento dos juros da dívida, pagamento do, enfim, saúde, educação, está lá os gastos correntes, né? Aposentadorias, etc, etc. E o orçamento de capital, que é investimento público. Então, você deveria adotar uma proposta que o economista britânico John Maynard Keynes fez nos anos 40 para a Inglaterra, que é a seguinte, a adoção da chamada regra de ouro. Certo. A regra de ouro do orçamento público diz que você não deve se endividar para financiar gasto corrente. Certo. Ou seja, o orçamento corrente do governo tem que estar sempre equilibrado ou em superávit, déficit apenas no orçamento de capital. Então, o que eu proponho, já venho propondo isso há muito tempo, é que você elimine a sistemática de meta de superávit primário para meta de poupança pública. Poupança pública. Poupança pública. Tá? Isso significaria dizer o seguinte, você teria uma meta de poupança para o setor público consolidado, ou seja, receitas menos despesas correntes, isso tem que dar um certo superávit, né? E o déficit público só na conta de capital, que aí é a poupança, né, menos o investimento. Então, se a poupança fosse maior do que o investimento, você teria um superávit nominal. Se o investimento for maior do que a poupança, você tem um déficit nominal. Eu acho que isso racionaliza mais o debate sobre o gasto público no Brasil, no sentido de que o Estado brasileiro, o setor público brasileiro, precisa contribuir para a formação de poupança, né? E você consegue ter uma discussão racional sobre
quais são as prioridades em termos de gasto e etc. Uma das questões que vem sendo argumentadas, né, por economistas ligados ao governo é que você precisa manter o ritmo de empregabilidade, você precisa manter os padrões de consumo, a expansão do mercado consumidor e, ao mesmo tempo, consideram possível uma revisão do conceito que é despesa. De alguma forma, o senhor está sinalizando também uma mudança muito importante, mas teria condição de uma aprovação legal? Eu acho que... Algo dessa natureza? Se você chegar com a seguinte proposta para o Congresso e para o Senado, quer dizer o seguinte, olha, a nova regra é a seguinte, nós vamos ter déficit nominal zero, descontado o investimento público. Certo. Ou seja, o máximo de déficit que nós vamos ter, o máximo, né, é o que o governo vai investir. Uhum. O governo, que eu digo, nas 3 esferas, né? A União, estados e municípios. Uhum. Então, se você usar esse critério, você precisaria hoje de um ajuste fiscal da ordem de 1% do PIB. Tá? Porque mais ou menos o setor público consolidado, ele investe 4% do PIB e você tem um déficit nominal de 5%. Sim. Então, na verdade, como 4 já é o investimento, o que você teria que fazer é um ajuste de 1%. Uhum. Tá? Você teria uma regra muito clara de como fazer o ajuste das contas do governo. Ou seja, nós queremos manter a capacidade do governo de investir, talvez em algum momento a gente vai ter que até aumentar um pouco mais esse investimento público, mas tem que ser adotada a regra de ouro. Ou seja, isso seria bom que tivesse em lei. Ou seja, a lei que operacionaliza a regra de ouro, ou seja, o déficit, o maior valor permitido legalmente para o déficit público é o valor do investimento do setor público consolidado. Ele não pode, o setor público consolidado não pode ter um déficit maior do que aquilo que ele investiu. Ou seja, ele não pode tomar dinheiro para financiar gasto corrente. O fato concreto é que a taxa de investimento público no Brasil hoje é insuficiente para as demandas, para a necessidade do país. Há até um fluxo de entrada de investimentos diretos do exterior, porém, com essa política cambial, isso se faz absolutamente insuficiente para responder essa tarefa. Então, nós temos que fazer alguma mudança séria no curto prazo. É por aí? Eu acho que nós temos que fazer, a gente tem que fazer 2 coisas, e relativamente rápido. Nós temos que continuar com o ajuste da taxa de câmbio, o ajuste está sendo feito, né? Em parte por pressão de mercado, em parte que o Banco Central está deixando, mas o fato é que 2,60 ainda é um câmbio baixo, nós precisamos ter um câmbio mais próximo de 3 do que de 2,60, e nós precisamos fazer isso já. Tá? E nós precisamos fazer algum ajuste nas contas públicas para não ter um rebaixamento da nossa nota de avaliação de crédito por parte das agências internacionais, porque se isso acontecer com o cenário que nós temos hoje, qual é? Déficit em conta corrente próximo de 4% do PIB. Só 70% do rombo das contas externas é coberto com investimento externo direto. Os outros 30% é capital de portfólio. Certo. Uma parte importante desse capital de portfólio são fundos de pensão do resto do mundo que investem em ativos brasileiros. Se nós perdermos o investment grade, esses fundos de pensão não vão poder mais aplicar no Brasil. Então, o que é que nós teremos no dia seguinte ao rebaixamento? Nós teremos aquilo que os economistas chamam de um sudden stop, uma parada súbita de financiamento externo. Tá? Isso vai produzir uma pressão muito forte na taxa de câmbio. O Banco Central vai tentar controlar essa pressão altista sobre o câmbio em parte com venda de reservas, em parte com elevação de taxa de juros. E o fato é que nós vamos ter aí uma crise cambial de proporções consideráveis caso nós percamos o investment grade. Então, isso é emergencial. Nós temos que fazer esse ajuste do câmbio para poder reduzir o déficit em conta corrente e algum ajuste nas contas fiscais para não perder o investment grade, porque se isso acontecer, nós vamos ter uma crise cambial séria e aí a situação que nós estamos vivendo agora vai parecer o paraíso perto do que pode acontecer na sequência. Muito bem. Com esse seu alerta, professor, nós vamos encerrando aqui o programa Agenda Econômica por hoje.
Queríamos agradecer mais uma vez a sua presença, as Eu portas estão sempre abertas aqui. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no Agenda Econômica. Agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar as suas dicas, sugestões ou críticas, olhem na telinha uma forma de fazê-lo. 0800 61 22 11. Se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, também na sua tela tem uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.